Saudações a todos os companheiros, a todas as companheiras do canal Sem Censura. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas, né, referentes aos temas que serão cobrados nas avaliações, né. E hoje nós vamos falar sobre renascimento e humanismo. Antes de falarmos sobre esse assunto, a gente tem que comentar sobre as cruzadas, né? Foi um movimento importante, né, no finalzinho da Idade Média, quando o mundo passava por transformações fundamentais. E as transformações da Idade Média, elas são essenciais para que possamos compreender que o homem passou a agir de uma maneira completamente diferente, né? E esse modo de agir refletiu na filosofia, na política, na religião, né? E as cruzadas elas foram essenciais para que possamos entender como aquela sociedade europeia, como ela se reportava com relação aos movimentos que eram contrários à igreja. Deve-se ressaltar que na Idade Média o poder estava concentrado nas mãos do clero. O conhecimento tinha que ser, seguindo os padrões medievais, tinha que ser imbuídos de princípios religiosos, ou seja, a última palavra era da igreja. É o que nós chamamos de teocentrismo, Deus no centro de tudo. Como isso se colocava em prática? Tudo que acontecia, todos os fenômenos naturais, catástrofes que aconteciam na Europa nesse momento, a peste negra, por exemplo, que matou milhares de pessoas, terremotos, maremotos, tudo que acontecia, a igreja oferecia explicação, né? Uma colheita que não teve sucesso, enfim, tudo que se referia diretamente ao homem, a explicação que oferecia era a igreja. E a explicação era muito vaga e imprecisa, né? E a explicação era: Deus estava castigando a humanidade por causa dos seus pecados. E isso se tornou algo padronizado, né, nos costumes, na mentalidade do povo europeu, né? Só para os companheiros terem ideia, eles não sabiam sobre o corpo humano, não tinham conhecimento sobre o movimento dos astros, do planeta Terra. Eles achavam que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno da Terra, né? Então, a mentalidade do povo da Idade Média era uma mentalidade controlada pela igreja. Se você fugisse do padrão estabelecido pela igreja, você poderia ser perseguido, levado aos tribunais da Inquisição e ser condenado à morte na fogueira. E então a igreja controlava tudo o que acontecia nesse período. Não estamos aqui dizendo, há uma contradição muito grande entre os historiadores. Não estou aqui dizendo que na Idade Média as pessoas eram ingênuas, viviam na escuridão, não tinham cultura, não tinham conhecimento, não tinham civilização. Nada disso. Era uma cultura diferenciada, uma cultura própria deles, né? Não cabe aqui a gente julgar um determinado povo é, seguindo os padrões que nós temos hoje, né? Cada povo vive de acordo com aquilo, cada povo estabeleceu o seu padrão de vida de acordo com aquilo que eles tinham no momento. E na Idade Média o que existia era aquilo, né? Então não cabe a gente julgar um povo de acordo com os nossos valores. Isso se chama anacronismo histórico. E as cruzadas, elas foram dentro desse universo medieval, elas foram importantes porque ajudou a compreender como ocorreu a ligação entre a Europa Ocidental e o Oriente, né? O que foram as cruzadas? As cruzadas foram expedições militares organizadas pelo Papa, pelos reis também, por nobres europeus, para tomar a cidade de Jerusalém, que estava nas mãos dos muçulmanos, né? Que os europeus da época chamavam de sarracenos. Nós tivemos várias cruzadas entre o século XI e o século XIII, e a primeira delas foi organizada em 1095 e a última em 1270, né? A ideia
de usar força militar também esteve presente nas guerras para expulsar os árabes da Península Ibérica, né? Portugal e Espanha, que tentaram expulsar os muçulmanos da península, né? É, a ideia era esmagar todos os movimentos que eles consideravam como heresias. O que era heresia? É aquilo que é falado contrariamente ao que a igreja estabelecia, né? Agora, quem participou efetivamente dessas cruzadas? E primeiro, por que tem esse nome cruzadas, né? Porque os soldados, entre aspas, né, que faziam parte dessas expedições, eles costuravam cruzes nas roupas e levavam estandartes no campo de batalha, né? E foram, nós podemos falar, ressaltar que foram expedições militares, uma vez que uma guerra séria, sangrenta, cruel, foi estabelecida com relação ao povo muçulmano, né? Então as cruzadas elas não envolveram somente interesses religiosos, né? Primeiro porque a igreja queria expandir o catolicismo, né? O cristianismo para o Oriente Médio e eliminar a influência da igreja ortodoxa de Bizâncio, né? Então esse era o sentido religioso, mas nós tivemos outros motivos também, né? Os nobres e os pobres, a população mais pobre daquela época também participaram das cruzadas, primeiro porque os nobres queriam alcançar mais terras, dominar outras terras, né? E os burgueses que estavam se fortalecendo naquele momento, que eram os grandes comerciantes, queriam estabelecer novas rotas de comércio. Então, não foi só motivado por questões religiosas, né? As cruzadas foram expedições militares que tinham sentido econômico, tinham sentido político também, né? Deve-se ressaltar que naquela época somente o filho mais velho herdava aquilo que o pai deixava, né? Então os filhos mais novos viam nas cruzadas também a oportunidade de conquistar mais terras e de ter uma vida melhor, né? E nós tivemos é, várias guerras, milhares de pessoas acabaram morrendo. Né? Nós tivemos casos sérios de pessoas, de vítimas que foram completamente massacradas no campo de batalha, né? Então, uma contradição muito grande, porque, só para citar um exemplo aqui de Ricardo Coração de Leão, né? Ouviu-se dizer que os prisioneiros muçulmanos haviam engolido pedaços de ouro. Como saber se era verdade? Ordenou que rasgasse o ventre de 3.000 pessoas. Depois desses feitos gloriosos, né, os europeus se ajoelhavam, olhavam para o céu e rezavam para agradecer a Deus pelos êxitos alcançados, né? Ou seja, havia uma contradição muito grande aí, matava-se em nome de Deus, né? Quando na verdade o interesse ali era puramente financeiro, né? O objetivo era econômico, né? Agora, com relação ao Renascimento que veio logo depois, o Renascimento ele é uma contraposição ao que existia na Idade Média, uma vez que a ideia de renascimento, primeiro porque tem esse nome, renascimento, renascer, nascer de novo, como assim? A ideia era valorizar a cultura greco-romana, né? Por que valorizar a cultura greco-romana? Porque a ideia era fazer com que as esculturas, as pinturas, né, os textos tivessem ligação com a Grécia e com Roma. Nesse sentido, nós tivemos uma forma de pensar completamente diferente, onde o homem passou a ser o centro de todas as coisas, no que nós chamamos de antropocentrismo. Isso vai ser fundamental no sentido de que no antropocentrismo o homem vai ser usado como, vai ser considerado um ser capaz de entender o universo que o cerca, né? Então aí a gente percebe a diferença entre o teocentrismo da Idade Média e o antropocentrismo nesse período do Renascimento, né? E a cultura ela passou a ter outros métodos, por exemplo, o empirismo.
Por que isso é importante? Porque através de experiências o homem alcançou o conhecimento e contrariou tudo aquilo que existia na Idade Média até então, né? Um detalhe importante, o conhecimento, como eu falei, já estava restrito na Idade Média à igreja. E nesse momento, né, no Renascimento, os homens eles passaram a buscar pelo conhecimento. Existia, segundo os estudos antigos, de que se o homem fosse navegando, ele seria devorado por monstros, a água do mar iria aquecer de uma forma tão intensa que não, todos seriam mortos. Né? O homem passou a fazer? Passou a viajar, passou a realizar suas viagens marítimas, o que repercutiu na chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? Assunto que nós vamos ver em outra ocasião. Agora, o importante que nós temos que ressaltar aí é o seguinte, que o homem também passou a invadir necrotério, a subornar o coveiro para pegar os cadáveres e levar para casa para estudar, né? E a partir daí entender como funcionava o organismo humano, porque até então ninguém conhecia, né? A classe burguesa passou a criticar mais intensamente a igreja, porque eles queriam lucro. A igreja ela era contrária à questão do lucro. Porque que a igreja falava? O tempo pertence a Deus, né? Então, se você utilizar o tempo para ter, por exemplo, dinheiro, emprestar dinheiro a juros, você está se utilizando o tempo que pertence a Deus e não o tempo que pertence a você. Esse é o argumento da igreja para condenar a questão dos juros, né? A classe burguesa, então, passou a contestar essas questões e passou a desafiar aquele poder outrora, que antes era completamente inabalável. Então nós tivemos a natureza passou a ser estudada de uma maneira mais intensa, né? O indivíduo passou a ser considerado um, um ser capaz de entender o universo que o cerca. Nós tivemos diversos escritores, nós tivemos diversos escultores como Leonardo da Vinci, Michelangelo, né? Nós tivemos Montaigne, Erasmo de Roterdã, né? Que era um filósofo humanista muito conceituado da época, né? E por falar no humanismo, o humanismo foi também uma corrente de pensamento que defendia o antropocentrismo, né? Ou seja, colocava o homem no centro de todas as coisas, contrapondo também aquilo que existia na Idade Média, né? Os estudos passaram a contestar escritores renomados da época, como Nicolau Maquiavel, como os filósofos da Grécia e de Roma, como Aristóteles, Tomás de Aquino, né? Então nós tivemos uma nova forma de ver o mundo a partir do Renascimento, né? E isso vai ser importante porque a partir daí as pinturas serão realizadas tendo como objetivo ressaltar a natureza, né? O corpo humano será representado da sua forma natural, né? As imagens que nós temos, principalmente nos livros, mostram que a partir do Renascimento, a cultura greco-romana, no sentido de valorizar o corpo humano da forma como ele isso se tornou mais evidente, né? As pinturas de Michelangelo, de do próprio Leonardo da Vinci ressaltam essas questões importantes, né? Então a mentalidade ela passou por uma transformação muito séria e o berço dessas transformações foi a Itália. Por que a Itália? Porque na Itália nós tivemos a figura dos mecenas. Quem eram os mecenas? Mecenas eram aqueles que patrocinavam os renascentistas, né? Aqueles burgueses, príncipes, nobres, reis, eles queriam se tornar mecenas no sentido de patrocinar as esculturas, as pinturas, né? As produções literárias, no sentido de ser o detentor também do conhecimento. Então, também nós tivemos a questão da prensa
de tipos móveis, como assim? A invenção de Gutenberg no século XV, que é a invenção da imprensa, permitiu que mais livros pudessem ser publicados. Então o conhecimento deixou de ser o monopólio da igreja para que todos pudessem ter acesso e ter um conhecimento maior sobre a realidade. E o Renascimento, então, ele influenciou o pensamento moderno, foi a base foi o sustentáculo de diversos movimentos na Europa e que repercutiram também em diversos países do mundo. Essa foi a nossa revisão. Vou deixar aqui no nosso vídeo o endereço do nosso canal, do nosso blog. Eu desejo a todos bons estudos. Aproveitem para rever todo o conhecimento que adquirimos e debatemos na sala de aula. Um grande abraço a todos, saudações e até a próxima.